Ai, Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que Deus está tentando te mostrar no lugar secreto que você ainda não quer ver? Teve um dia que eu sabia que eu tinha que me resolver. E eu sabia, se eu for para Deus, Ele vai mandar eu resolver. Eu nunca resolver. Já aconteceu contigo? Não vou nem orar sobre isso. Deixa assim. E o Senhor assim para mim, ó. Porque quando a gente vai para o lugar secreto, Ele mexe lá dentro, Ele fala, Ele muda, Ele corrige. Você pode observar que a gente fica mais amorosa com as pessoas quando a gente tem vida e relacionamento com Deus. A gente fica mais paciente com as pessoas, a gente tem palavras mais amáveis. Agora tira Deus de ti. Eu digo, se o Espírito Santo sai de mim, eu não presto. Não se iluda. Não se iluda. Nem vou continuar essa conversa. Ontem no trânsito, uma pessoa me fechou. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, irmão. O meu vidro não tem película, então Deus já fez isso para... Esse lençol que Pedro vê cair é um lençol que confronta os nossos limites. A gente é muito bom de colocar os nossos limites. Mas eu já fiz uma oração há muito tempo. Eu falei, Deus, eu não quero mais viver nos meus limites. Eu quero viver os seus. O Senhor sabe se é perigoso, se eu devo, se eu posso, se eu tenho estrutura. Um lençol grande, contendo todos os tipos de animais. No verso 12 diz: o lençol representa aquilo que Pedro sempre rejeitou por tradição. Mas Deus estava transformando a mentalidade. Deus estava mudando. Ei, Pedro, isso que você rejeita, que você fala que nunca, Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Para essa próxima missão que você vai, Pedro, que eu preciso que você cumpra, eu preciso mudar a sua mentalidade, eu preciso mudar você. Quais os lençóis Deus está estendendo à nossa frente? Pessoas, lugares, chamados que sempre evitamos. Muitas de nós somos paralisadas por culpas mentirosas. E gente, como a culpa é algo que o diabo usa para nos prender, desde que somos crianças. Quando uma menina ela é abusada sexualmente, a maioria das meninas se sentem culpadas. Vocês acreditam nisso? Você pode falar qualquer criança que foi abusada sexualmente, a grande maioria dessas crianças se sentem culpadas. Não foi o pedófilo, não foi o agressor. O diabo ele tem uma algema, que é a algema da culpa. Eu estava vendo uns vídeos antigos no meu celular com a Bela, vídeos dela pequenininha e tudo. E tem um vídeo que ela está no colo da mãe, e a minha mãe está indo embora no vídeo, e eu falo assim, vem cá Bela, vem com a mãe. E ela, não, pode ir, ela dizia para mim, eu quero ficar com a avó Maiene. Vem Bela, e eu estava filmando achando engraçado isso. E ela, não, pode ir, tchau mamãe. Aí ela viu aquele vídeo e passou, depois eu peguei ela chorando. Falei, Bela, mãe, eu te rejeitei. Nossa, Isabela, tu tinha 1 ano e pouco, 2 anos, não tinha nem noção, tu estava agarrada com a avó, porque as avós fazem o que os netos querem, fazem de gato e sapato. A minha filha faz de gato e sapato da minha mãe e ela deixa. Para minha mãe elas estão sempre certas, e eu estou preparada para essa escola. Falei para a Vitória, quando o neto chegar, sai a prioridade assim. Mas eu falei, não Bela. E ela falou, não, porque eu assim, filha. Aí eu já vi, ela assim, eu estou me sentindo muito culpada. Orei com ela, porque a culpa, esse espírito de culpa, devia ter feito. Eu devia ter, sabe gente, eu até orei. Aconteceu uma tragédia aqui em Santa Catarina com aquele balão. E a gente vê os desdobramentos, mas a gente não vê o que está por trás. Talvez uma pessoa não queria ir, a outra insistiu. Eu orei, sabe, por esse espírito de culpa, que Deus possa trazer assim aos corações a liberação, que pessoas não vivam presas debaixo desse espírito. Então,
Quais são os lençóis que o Senhor está abaixando para você, que você sempre rejeitou? E o Senhor está falando: filha, mas eu estou promovendo essa mudança, eu quero que você mata e come. Senhor, mas eu nunca fiz isso. Eu lembro quando eu fui ministrar as prostitutas, que eu subi uma zona de prostituição. Eu falei: mas isso não é errado eu ir lá, né? Isso não é errado. O Senhor desceu um lençol para mim no meu chamado e mudou a minha missão. Ah, Jesus. Sabe, existem lençóis que os nossos preconceitos, às vezes é uma pessoa difícil, às vezes é até um convite que te tira da zona de conforto, e que você fala assim: não, não vou. Mas a grande verdade é que é um lençol que Deus estabeleceu para que você mude a sua missão. Quem é que está me entendendo? Às vezes o lençol que desce, dentro do lençol está toda a família do seu marido. Todo mundo lá. Aí você fala: não, Senhor, eu já cortei relacionamento. Só Deus não pode dizer, né? Mata e come, isso aí não. Filha, mas eu quero que você seja luz no meio deles. Ai, Jesus, tem coisa que eu falo que... Muitas vezes o que você considera impuro é exatamente onde Deus quer operar a sua maior libertação. Posso te dar um conselho? Sabe aquela pessoa que você pensa assim, eu tenho fé, mas eu acho que ela nunca vai se converter. Tem alguém assim aqui? Eu sei o que é isso. Posso te falar algo? Vai se converter. A gente fala muito do paralítico que anda, né? Vai andar. Gente, tem algumas curas emocionais que é um paralítico andando. Existem algumas mudanças que é um paralítico andando. Eu estou vivendo algo tão bonito com meu pai, não posso expor porque ele está assistindo. Diz ele para mim assim, ó: quando tem reunião de mulheres eu fico com 2 rosas vermelhas aqui, ele. E eu fico ali, ai, vai dar tudo certo. Ele é o intercessor e ele não sabe. E aí depois ele manda mensagem: nossa, aquela tua palavra. Vocês lembram daquela palavra que eu ministrei sobre Noemi e Ruth? Ele, toda vez que ele me encontra: filha, aquela palavra de Noemi e Ruth. Gente, eu olho para ele e fico: Senhor, será que eu estou vendo isso mesmo? Essa semana, meu pai, depois do câncer, Deus tem promovido mudanças lindas. Não tem mais alcoolismo, uma transformação. Deus sabe onde tocar. Daí ele foi lá para minha casa, lá para curtir. Eu estava lá em Gramado, falei: pai, vai para minha casa, vai curtir. Recebo vídeos da minha mãe de ele andando de bicicleta. Eu falei: olha o lençol. Olha Deus mudando. Eu quero declarar que você vai ver milagres na sua casa, na sua família. Você vai ver milagres. Transformação de relacionamentos. Terceiro, a voz que redefine o valor das coisas e das pessoas. E eu vou repetir: a voz de Deus redefine o valor das coisas e das pessoas. Você pode usar muito bem as coisas, mas não use pessoas. E ele diz assim: não chameis de impuro ao que Deus purificou. Lá no verso 15, Deus está ensinando a Pedro a ver como ele vê. A graça alcança onde a religiosidade exclui. Ai, Jesus, quando o Senhor me encontrou, gente, quando o Senhor me achou. Eu já era cristã desde pequena, mas eu me converti ali em 2002. Tive uma conversão, eu nasci de novo, na verdade. Eu lembro exatamente da hora que eu nasci de novo. Os olhos se abrem. Mas eu tinha ainda um processo de limpeza, de libertação. Eu ainda tinha um processo de mudança. Você já viu aquelas pessoas que erraram e agora realmente estão convertidas, mudaram, mas elas não têm uma história de vida ainda. A história que ela tem é o passado. Estão me entendendo? Elas não têm uma história para as pessoas acreditar nelas. Elas precisam de crédito sem ter conta, sem ter dinheiro na conta. Quem aí gosta de comprar as coisas em 10 vezes?
né? Aquela liberdade de pagar o último carnê antigamente, vocês lembram? A gente rasgava assim, ó, e o último. Já era uma próxima dívida que já estava programada. Mas, muitas vezes a gente não tinha o valor para pagar aquilo. A gente precisava do quê? De um crédito. Ó, te dou um crédito. Tem gente que chega para nós devendo. E para ele conseguir pagar a dívida, ele vai precisar do quê? De um crédito. Foi isso que o Senhor disse para Pedro. Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei, dá crédito. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos impuros, indignos, inadequados, mas Deus já purificou. Tem mulher aqui que vai orar. Eu vou lá para o secreto. Pega o livro, a Bíblia. Lê um pouquinho, ora. Senhor, eu não presto mesmo, tu sabe. Gente, as minhas orações elas eram assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Eu lembro que o primeiro dia que um homem me chamou para orar por mim numa igreja, eu falei: agora eles vão me envergonhar na frente de todo mundo. A gente começa a contar para Deus uma ladainha. Até um dia que eu estava orando: Deus, eu não presto. Deus, aquele dia que eu fiz aquilo. O Senhor falou: filha, eu já joguei os seus pecados no mar de esquecimento. Deixa eu te reconstruir. Às vezes com peso, com culpa. Deixa eu te falar uma coisa: deixa Deus estender um lençol e dizer: filha, isso na tua vida eu já purifiquei. Outra coisa, para de dar comida para Satanás. Eu sou uma pessoa nervosa, sou mesmo, já pronto disso. Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Não, você vai usar sua boca e dizer: não, eu sou calma e mansa. Eu sou mansa, porque Ele me fez mansa. Ele ressignificou a minha história, a minha vida. Não se intimide em nome de Jesus.